Sejam sinceros. Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Parabéns. Vocês são autoestressadores. Quem cobra demais de si, frequentemente está entre os melhores da sociedade. Os mais excelentes profissionais, os mais excelentes atores sociais, mas são carrascos de si mesmos. Ótimo para os fóruns, para as escolas, para as empresas, para o parlamento, para as atividades sociais, mas todos os dias está plantando janelas killer, desertificando a sua memória. Quem cobra demais, sem que perceba, cada vez que não se abraça, não dá risada da sua estupidez, cada vez que é insatisfeito com o seu tom de voz, com as palavras que não foram tão bem colocadas, enfim, quem cobra demais vai arquivando plataforma de janelas traumáticas que, pouco a pouco, compromete 3 fundamentais áreas das relações socioexistenciais. Número 1, para ser realizado. Número 2, para ser relaxado. E número 3, para se encantar com a vida. Quem cobra demais vai asfixiando essas 3 áreas. Sem perceber, se torna seu maior algoz. Pode ter certeza. Os piores inimigos, os piores fantasmas que sabotam a sua felicidade, a sua qualidade de vida, nunca estiveram fora de você. Estão dentro de você. Se querem viver dias felizes, reitero, dê um pouco de risada da sua incoerência, dos seus medos, das bobagens de vez em quando que falam. Não leve a vida a ferro e fogo. Relaxe mais. O ser humano, ele não é um céu sem estrela e um caminho sem acidentes. Na vida de ninguém. Só que é engraçado. Muitas vezes somos tolerantes com os outros, mas não somos conosco. Do ponto de vista social, um ser humano não é aonde ele está. Por exemplo, se há um grupo de pessoas que estão se drogando, você não pode julgar uma pessoa que está ali, no meio daqueles seres humanos dependentes, farmacodependentes, adictos, como um adicto, como um farmacodependente, só porque está no meio. Uma pessoa que está no meio de pessoas corruptas, tem amizade com elas, não pode ser considerado um corrupto. Nós temos que analisar o seu comportamento antes de julgá-lo. No teatro social, ele não é onde ele está, ele é o que ele é. Só que na mente humana, você é aonde você está. Se você está localizado, ancorado em algumas janelas, por exemplo, tem fobia social, medo de falar em público, ainda que você, diante dos seus pares, na sua família, ou diante do seu computador, construa ideias maravilhosas, quando você levanta para falar em público, detona um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, abre em milésimos de segundos uma janela killer, forma a síndrome do circuito fechado da memória, ou seja, milhares de janelas com milhões de dados não são acessados. Naquele momento o coração vai bater, você vai sentir falta de ar e não vai conseguir ter maestria, fluência. Você é onde você está. Se você tem fobia social, mas antes de começar a falar, por exemplo, exercita a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica, se o teu eu deixa de ser vítima, ele dentro de si começa a dar um choque de lucidez, então você tira o processo de leitura das áreas killers ou traumáticas e entra em áreas lights que financiam a fluência, a criatividade, a capacidade de respostas inteligentes. Portanto, nós somos aonde estamos na memória. E nós temos que perceber que devemos deslocar o processo de leitura da memória. Veja uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado. Acabou
de fazer uma reunião com seus amigos, teve um debate importante, com muita segurança. O problema dele não é a fobia social, medo de expressar em público. O problema dele é claustrofobia, medo do lugar fechado. De repente, ele entra no elevador. Quando ele entra, os fantasmas que estão na sua mente começam a sair do seu inconsciente. Detona qual fenômeno? Primeiro, gatilho na memória. Abre uma janela, ele fecha o circuito, impede o acesso a milhares ou milhões de dados. A segurança daquele executivo se derrete como gelo no sol do meio-dia. Ele é aonde ele está. E deslocar o processo de leitura através de usar o eu usar a inteligência socioemocional, o eu se relacionar consigo e não ser escravo do território da emoção, é fundamental para que ele possa dirigir o script da sua própria história. Não dá para vocês entenderem como nós somos muito mais complicados do que nós imaginávamos.